dia, bom dia, bom dia. Eu parei nessa discussão aqui, né? Eu peguei hipoteticamente uma determinada quantidade de água aqui, né? E o meu objetivo aqui é determinar o calor suficiente para pegar 200 gramas de água, né? Inicialmente a -10, está congelada, até atingir 110 graus Celsius positivos, ok? Então, nas duas aulas de hoje, eu acho que já vai ser de grande valia a gente discutir, né? Discutir sobre calor específico. Eu tenho três tipos de calor específico aqui, ó, né? Aqui para o sólido, né? Para o gelo, para a água líquida, tá? E aqui para o vapor, vapor, né? Depois a gente vai separar o que é vapor do que é gás. E o calor latente de fusão, que é o calor necessário para derreter a água, no caso aqui. São 80 calorias para cada 1 grama mudar de fase. Eu tenho 200 gramas, é só fazer uma regra de 3. E aqui é o de vaporização, que é o 540 calorias por grama, 500 calorias para evaporar, para tornar vapor, né? Cada 1 grama de água líquida, eu consegui fazer isso virar vapor. Virar 1 grama, lógico, de água no estado físico vapor. Beleza? Tem o meu calor sensível. Por que sensível? Porque ele é muito sensível. E ele é sensível à mudança de temperatura. Ele é utilizado com o único objetivo de mudar a temperatura do que você está analisando, né? No caso, quem está analisando água. E esse aqui é o calor latente. O latente dá uma ideia de dilatação, né? Que é mudança de estado físico. Beleza? Tranquilos? Então tá aí. Gravando? Tá gravando. Bem, como eu falei na última aula, tá? Só para recapitular aqui, qualquer coisa eu apago aqui. Eu falei que esse cara aqui, ele não quer nem saber, ele está recebendo calorias em função do tempo. É você que tem que conhecer esses pontos aqui, ó. Ponto de fusão, né? Ponto de evaporação, tá? É você que tem que saber que a água está recebendo calor, né? Só que lá, internamente, na intimidade da moléculazinha água, ela pode fazer duas coisas. Ela pode mudar de fase, né? Mudar de fase, ok? Que seria o calor latente. E outra coisa que ela pode fazer é só simplesmente sofrer uma variação de temperatura, beleza? De temperatura. E se ela fizer isso, opa, que letra, hein? E se ela fizer isso, aí eu estou falando do calor sensível, beleza? Tranquilos? Então isso eu falei na última aula e é isso que eu vou usar agora, tá certo? Então vamos lá. A primeira coisa que vai acontecer aqui é sair do -10. Opa. É sair do -10. Isso acontece. É sair no -10 aqui. Ok? Receber o calor e fazer o que com esse calor? Então tem esse primeiro trecho aqui que eu vou colocar aqui bem chamativo aqui. Esse primeiro trecho aqui que eu vou chamar de trecho, sei lá, trecho 1, todo o calor está sendo usado para quê? Para variar a temperatura, para proporcionar uma variação de temperatura de -10 graus Celsius até o ponto de fusão que é zero, certo? E esse trechozinho aí, que eu chamei de 1, eu vou usar a seguinte variação, ou seja, de energia, de calor. Essa energia foi usada para quê? Exclusivamente para MC ΔT.
mc⁻⁻⁻, que é variação de temperatura. Então aqui eu já consigo fazer um cálculozinho de qual foi o calor que eu gastei até chegar aqui, ó. E olha que eu não derreti ainda. Aqui ainda é o quê? Aqui ainda é sólido, tá certo? Aqui ainda é sólido. Depois que eu vou mudar isso de fase. Mas por enquanto eu estou fazendo isso aqui, ó. Então a massa, 200, qualquer coisa vocês me interrompem aí. Eu estou falando de gelo. Se eu estou falando de gelo, eu estou falando de 0,5. Ou seja, o gelo ele é fácil de derreter. Precisa de meia caloria para cada 1 grama mudar a temperatura de 1 grau Celsius. Derreter não, perdão, que eu não estou derretendo ele, né? Vezes a variação de temperatura. Final menos inicial. Final é zero, né? Então vai ficar zero menos menos 10. Então, ou seja, o importante é você guardar que a temperatura variou 10. Não vai acontecer. Acontecer de dar alguma coisa negativa aqui, ó, tá? Calor negativo, tá? Nesses cálculos que eu estou fazendo aqui é porque tá errado, tá? Então, fechou, tá aqui, ó. Isso aqui vai dar o quê? Ué, é apenas o quê? 1.000 gramas. 1.000 calorias, perdão. 1.000 calorias. Então, eu precisei de 1.000 calorias, tá? 1.000 calorias para chegar ainda em gelo, ainda em sólido, só que com uma temperatura diferente, zero. Ou seja, prestes a derreter. Beleza? Tranquilos? Aí eu acabei de chegar nesse calor aqui, ó. Tá? 1.000 calorias foi o que eu precisei. Agora eu cheguei no ponto de fusão, né? Que é zero, né? Temperatura constante, como diz, é um ponto, né? Então não varia, não é uma faixa. Então temperatura constante. O próprio nome já disse aí, né? Beleza. Que é o próximo trecho. Qual que é o próximo trecho? Esse cara vai mudar de fase. Não gasta tanta energia, não. Então esse cara vai mudar de fase ali, que eu vou chamar. O que eu vou ter ali? Vamos lá. Eu vou ter ali sólido. Opa. Eu vou ter ali sólido mais líquido. Eu gosto de chamar a atenção que aqui eu vou ter 100% sólido, que é o início. E aqui eu vou ter 100% líquido. Tá? É aqui no meio que eu tenho os dois. Beleza? Aqui no meio que eu tenho os dois aqui, para não embolar muito. E eu vou chamar esse trecho aqui do trecho 2. Tá certo? Meu calor 2 ali. Então vamos embora, né? Fazer conta aí. Tudo bem, né, galera? Então o meu delta Q2, agora o que vai acontecer? Tem mudança de temperatura? Não, não tem mudança de temperatura. Então tem mudança de fase. Então é ml. Posso fazer regra de 3? Claro que você pode. Pegar 80 calorias para 1 grama, 200 é X. Só que eu vou usar o ml aqui, sendo L de fusão, que vai ficar 200 vezes 80. Beleza? 16 mil calorias. Certo? 16 mil calorias. Então essa é a minha segunda quantidade de calor. Aí na hora de escrever aqui eu só vou chamar a atenção para uma coisa. Eu já gastei 1.000. Aí nesse intervalozinho de mudança de fase eu gastei mais 16. Então até agora já foram 17 mil calorias. Se você for olhar, não é muita água não. Isso aqui é um copo americano. Americano. Então se você for pegar o copo americano, acabou de derreter ele zerado, 0 graus Celsius, a gente vai calcular aqui as calorias, né? Porque você não vai ficar aqui chupando 200 gramas de gelo, né? Então, não vai fazer isso, senão você vai gripar também. Mas se você pegar essa água bem gelada, você vai ver essas calorias aqui. Se você tomasse essa água, dá para você calcular, por exemplo, qual que é a sua temperatura ambiente. Porque pra você ter noção que esse calor, essa caloria é caloria mesmo, de alimento que a gente ingere também. Se você pegar aí a água, hipoteticamente, tá? Não quero ninguém gripado, não. Hipoteticamente, você pegar a água que acabou de congelar, tá trincando ali, 0 graus.
Até 36,5, depois vocês fazem a conta aí, um copo, né? Quanto que você vai gastar de energia para aquecer essa água? Por que, que é até 36,5? Sua temperatura ambiente, né? Perdão, a sua temperatura, né? Não a ambiente. Ambiente em torno de 25 para laboratório, né? Diamantina depende. Mas eu falo assim, a água vai entrar em equilíbrio, a água gelada que você vai tomar, ela vai entrar em equilíbrio com você. Então ela vai ela vai aumentar a temperatura às custas de quem? Sua. Às custas de qual energia? A sua. Então a água vai emagrecer? Claro que vai. Ela vai usar a sua caloria para aquecer. Né? E não é pouca caloria, não. Beleza, então. Fechou? Fechou. Agora eu vou para o próximo trecho. Qual que é o próximo trecho? Ele vai chegar aqui, ó. Vai atingir essa. Tentar colocar só uma linhazinha aqui. Ela vai atingir o 100, porque o 100 é outro ponto importante. Tá? É outro ponto importante ali, é o 100. Sumiu, sumiu, sumiu. Outro ponto importante aqui é o 100, que é o meu ponto de vaporização. Então fechou aí. Aí eu vou pegar, ele vai agora mudar de temperatura. Ele vai sair daqui, do ponto mais baixo, e vai bater lá no 100. Certo? Vai bater lá no 100. Esse aqui vai ser meu ponto de... O que vai acontecer aqui no meu trecho 3? Eu gosto de falar que aqui ele ainda é líquido, hein? Só a partir daqui que ele vai mudar de fase. Ele está prestes a mudar de fase, que ele já chegou no ponto de vaporização. Tá certo? Deixa eu melhorar a caneta aqui. Ele já chegou no ponto de evaporação, tá? Então, aqui é o ponto de ebulição dele, né? Então tá aqui. Aqui ele ainda é líquido. Eu gosto de falar que aqui ele ainda é líquido. A partir daqui não. Mas aqui ele ainda é líquido. Tá certo? Então qual vai ser a energia que eu vou gastar nesse trechinho aqui, ó? Para fazer essa água sair de 0 graus Celsius, água líquida, sair de 0 e chegar em água líquida ainda a 100. Então ainda esse trecho 3 todo aqui é líquido. Eu vou sair da temperatura de 0 graus Celsius e vou até 100 no estado líquido ainda. Tá certo? Então agora é outra mudança de... Tudo bem, né, galera? Outra mudança de... Outra mudança de temperatura. Certinho? Outra mudança de temperatura aí. A mesma quantidade de água, só que agora mudou. O estado físico aqui é líquido. Então eu tenho que mudar o calor específico, que agora é um só. A variação toda de energia, de temperatura, vocês viram aqui que é 100. Então, vai dar quanto aqui? 20.000 calorias. Essa é a quantidade de calor que ele vai ganhar só naquele trechozinho de nada ali, ó, só no 3. Ele já gastou 17, vai gastar mais 20. Então, para chegar até aqui, já foram 37 mil calorias. Tá certo? 37 mil calorias. É mais ou menos 37 calorias, porque geralmente a gente usa quilo, né? Calorias, né? A gente ingere em torno de... Isso varia muito de pessoa para pessoa, mas a gente varia em torno de... A gente consome em torno de... Eu já vi falar 1.500, 2.500 calorias diárias, tá? Só que é quilocalorias. Então, até agora você teria gasto já para aquecer essa água de -10 até chegar a 100, 37 quilocalorias. Beleza? É uma energiazinha razoável. Certo? Razoável. 36, quase 16 tic-tacs e meio, tá? Vai dar essa caloria aqui. Beleza? Então, fechou, né? Então ele foi 1, 2, 3. Tá prestes a... Tá no ponto de ebulição. Tá prestes a mudar de fase. Só que mudar de fase dele tem que ser um patamar bem,
bem mais exagerado, ó. Porque é de 540 calorias por grama. Meu espaço aqui não está ajudando, não. Mas esse patamar aqui ele tem que ser visivelmente maior do que esse aqui, tá? Faltou, faltou espaço aí, beleza? Então essa daqui é a minha energia aí, certo? Para mudar de fase. Então, aqui no finalzinho, quando todo mundo mudar de fase, eu tenho o que? Vapor. Então aqui no meio eu tenho as duas coisas, tá? Eu tenho as duas coisas no meio aí. Posso fazer a regra de 3 aqui também, tá? São 540 calorias para 1 grama. Um único grama. Né? Para derreter 200x. Beleza? Então tá aí. Eu vou sofrer variação de temperatura agora? Não, não vou. Eu estou no ponto de ebulição. Eu estou num ponto de 100 graus Celsius. Uma temperatura constante durante todo o processo. Tá? Então aqui eu tenho que moleza, né? Eu tenho o que eu chamei de calor 4 lá, fase 4. Eu tenho mL, sendo que é o L de vaporização. A massa, os 200 lá, né? Lógico, estou considerando que não há perdas. E o 540. Tá certo? Isso é 540. 540 aí. Então isso aí vai dar quanto? 108 mil, né? 108 mil. 108 mil. É muito calor. 108 mil, 108 quilocal, né? Então eu já gastei 37, né? Então 37 mais 108. Eu já gastei 140. 7 mais 8. 145 mil calorias. Já gastei bastante ao todo. Né? Só para aquele trecho foi 108 mil. Foi o que eu mais gastei até agora porque é muito alto o calor. Para evaporar não é fácil. Beleza? Tranquilos? Até aí, tudo bem, gente? Que eu tô só eu falando. Beleza. Beleza, então. Agora, para ele terminar de evaporar, é lógico que eu vou considerar só até aqui, né? Tá? Só até o 100 só. Só até o 100 aqui, ó. Só até o 100 ali, ó. 110. Do 100 até o 110. Tá ok? Então ele vai sofrer mais uma mudança de temperatura. Então ele vai descendo aqui. Vou descobrir quanto que ele gastou até aqui, ó. Para finalmente chegar, sair de 100 graus Celsius. Que isso aqui te dá toda a noção de o que está acontecendo. 110. Eu falo dos dois, né? Do calor latente e do calor sensível. Então agora outra variaçãozinha pequena de 10 graus, igual aconteceu aqui no início, ó, tá? Pequena, que não vou gastar muita energia não, porque eu já cheguei no vapor, já cheguei no nível de energia muito alto, que é o trecho que eu vou chamar de trecho 5. E só a partir daqui que eu tenho vapor. E só a partir de muito longe disso aqui que eu vou ter gases. Tá? O gás tem que estar a uma temperatura muito alta, tá? Porque a diferença do vapor para o gás é que o vapor rapidamente ele muda de fase, volta para o estado líquido, por exemplo. E o gás não, o gás tem que sofrer uma variação grande, ou de temperatura, ou de pressão, ou dos dois, para mudar de fase, tá? E quando ele mudar de fase, ele já virou vapor antes, para depois virar, né, para depois mudar de fase. Então tá aí. Agora é mudança de temperatura, MC delta T. É o que macete. A massa é a mesma. É lógico que durante um aquecimento desses, na prática, é lógico que eu vou perder um pouco do vapor, né? Se eu for fazer isso aqui numa panela fechada, para falar, não, vou fazer na panela fechada, na panela de pressão, para não acontecer fuga de vapor aqui e tal, aí vai mudar os pontos de fusão e de ebulição, né? O de ebulição aqui vai mudar, beleza? Vai mudar todos os pontos, né? O de fusão e o de ebulição, tá? Então, é lógico
que eu estou desprezando isso aí. 200 agora virou vapor. Lembra que eu tenho feito isso aqui, ó? Quando é gelo, meio, quando é líquida, 1 e quando é vapor, 0,8. Então, 0,8. Vai, troquei não. 0,8. E a temperatura, uma variaçãozinha pequena, de 100 para 110. Certo? Então vai ficar aqui quanto? 1.600, né? 1.600 calorias, né? Eu já gastei 145, vou só acrescentar aqui mais 1.646, né? E 600 calorias. Então essa daí foi a quantidade total de calor que eu usei, tá? 146.600 calorias, tá certo? Agora, esse calor, ele ficou transitando entre sensível mudança de temperatura, sem temperatura mudar, mudando a temperatura, sem temperatura mudar e mudando a temperatura, né? Então, a forma como a substância, né, que no caso foi água, a forma como a substância vai administrar essa energia que ela ganha, porque eu dei para ela 146 e pouco calorias. O que ela fez? Ela mudou de fase, ela passou por um ponto de fusão, por um ponto de ebulição, ela mudou de fase e aumentou a temperatura várias vezes. Então vai depender do material aí, da substância em questão, né, para a gente saber o que está acontecendo. Tranquilos? Todo mundo tranquilo aí? Beleza. Então, eu já sei o que, que é. Agora, o que eu já sei o que, que é calor, né? Tem uma coisinha que eu falei numa aula aí, mas deixa eu só comentar aqui rapidinho. O que eu poderia fazer aqui, né, é calcular a capacidade térmica, tá? Para mostrar que a capacidade térmica ela é diferente dependendo da substância. O que é capacidade térmica? Eu gosto de pensar em capacidade de armazenar como se fosse uma caixa d'água, né? Opa. E capacidade de armazenar energia, tá? Então a capacidade térmica, que é o C maiúsculo, ela é a quantidade de calor que você armazena. Só que se você quer armazenar muito calor, você não pode variar muito a temperatura, não. Por exemplo, a água. Ela não pode variar muito a temperatura, senão ela muda de fase. Então, a variação não pode ser muita. Então, Então, vamos lá. o material que tem ponto de fusão alta e ebulição baixa? Não, É, ao contrário, né? os pontos de fusão e ebulição tem que estar longe, vamos dizer assim, né? Ou Ah, tá. pelo menos a quantidade, ele tem que ser um material que absorva muito calor. Por exemplo, o gelo não absorve muito por grama, só meio, né? A água líquida já absorve o dobro, né? E o vapor, meio termo aí, né? Forçando a barra, um meio termo aí. Então, capacidade térmica é isso. Olha só o gelo. Quanto que ele conseguiu aqui? Ele conseguiu 1.000 gramas. Ó. Ele variou 1.000 gramas. Tirar os dados ali do gráfico. 1.000 gramas. Deixa eu fazer o negócio direito. Ele conseguiu 1.000 gramas. Então vamos pensar na capacidade térmica do gelo, do líquido e do vapor. Então, se eu for pensar no gelo, capacidade térmica do gelo, eu vou pegar a quantidade de calor que ele absorveu e a temperatura que ele sofreu. Bem, pelo menos aqui foi só o que? 1.000 calorias. E ele sofreu uma variação de 10 graus. Beleza, são 100 calorias para cada 1 grama. Eu consigo armazenar 100 calorias em 1 grama de gelo. É isso que significa é, essa capacidade térmica aí. Tá certo? E se eu for calcular a capacidade térmica do líquido, né, eu vou pegar essa variação toda aqui. Ele ganhou 20.000 calorias. 20.000 calorias e teve uma variação de 100, certo? Então ele já conseguiu armazenar o dobro. Era de se esperar, ó, o dobro, 200 calorias para cada 1 grama. Então eu consigo armazenar
nas moléculas de água ali nesse trecho aqui, né? Eu consigo armazenar 200 calorias por grama. Então, capacidade térmica, tá? Capacidade térmica, ela não é uma característica da substância, né? Porque senão daria a mesma coisa que eu estou falando de água o tempo todo aqui, né? Então não é da substância, tá? Não depende da substância, né? Além de depender da substância, não é um valor específico, igual o calor específico. Ele é específico, mas depende, ele é específico do estado físico. Se é gelo é um, se é líquido é outro, se é vapor é outro. Capacidade térmica depende do estado físico, né, da substância ali, né, da quantidade que você vai arrumar também, tá? Depende também, né? E por último aqui, se fosse calcular a capacidade do vapor. O vapor, vou pegar só esse pedacinho pequenininho aqui, ele ganhou só 1.600 calorias e sofreu uma variaçãozinha de 10 graus Celsius. Mesmo assim, ele conseguiu quase o meio termo aí de 160 calorias por grama. Então, para a mesma substância, né, água, eu consegui três capacidades térmicas diferentes, tá certo? Então, capacidade térmica é a capacidade de armazenar energia, ok? Eu não consigo armazenar muita energia no gelo. Eu consigo armazenar mais. Por que, que eu não consigo armazenar muito no gelo? Não vai demorar, ele vai derreter, tá certo? Ele vai derreter. E aqui, ó, o líquido eu já consigo armazenar um pouco mais. É lógico que se você colocar mais água, né, aumentar a quantidade, que essa capacidade vai aumentar, porque vai aumentar o número de moléculas. E o vapor é o meio termo aí, porque o problema do vapor é que já tem muita energia. Ele já tem energia já alta já. Para você armazenar mais é difícil, né? Então você também não consegue armazenar muita energia não. Agora na água líquida, que tem muito que ganhar ainda, né, em termos de energia, você já consegue armazenar mais. Beleza? Tranquilos? Então peguei bem a teoria aí. O que, que significa de fato capacidade térmica. Beleza? Tranquilos? Aprofundei um Beleza. pouquinho, até mais do que o segundo ano aí. Lá no segundo ano a gente não fica aprofundando muito não. Então tá aí, ó. Tá certo? Isso aí, trava não. Isso aqui, recapitulando aí, deixa eu ficar de olho no horário aqui. Recapitulando, tá? Eu tenho algumas formas é, de propagação de energia, tá? Eu tenho algumas formas de propagação de energia aqui, ó, né? Eu tenho, vamos de azul mesmo, né? Condução, que eu já comentei, convecção e radiação. Aí, só para relembrar aqui, o que seria condução? Contato físico mesmo, né? Isso aqui acontece em sólidos, né? É o contato direto. Convecção é o contato direto também, só que de fluidos, né? De líquidos, tá certo? E quando eu não tenho sólido e não tenho fluido, eu tenho radiação, né? Que mesmo na ausência, eu sei que tem ar aqui em volta, né? Senão não teria oxigênio aqui para esse negócio. Mas mesmo na ausência de material sólido ou fluido, né? Fluido pode ser líquido, pode ser vapor, pode ser gases, perdão. Eu tenho a propagação de energia. Se eu for pegar o exemplo da Terra e o Sol é o melhor exemplo que tem, tá certo? Que eu tenho nada entre eles, né? E eu tenho a propagação de energia perfeitamente. Então, as três formas de propagação de energia que eu tenho são essas aqui, beleza? Ops, tem hora que garra. Então, bem, convecção, eu tenho alguns exemplos, né? A água aí, né, movimentando, a que está perto da chama que vai subir, né? Porque é uma água mais leve, com mais energia, que está direto na fonte aqui, vai subir, e a água mais densa, né, de menor energia vai descer, esse negócio vai ficar movimentando. Dentro da minha geladeira acontece a mesma coisa, tá?
As geladeiras mais modernas, elas têm, primeiro, elas têm grades, né? E agora não, as mais modernas, na verdade, tem um acrílico, que depende também, tem vários tipos de geladeira, né? Mas ela tem um espaço lá atrás das prateleiras e tem um espaço aqui na frente para o ar ficar circulando, tá certo? Mas antes, a tradicional, a antiga, né, que você vê em todos os livros de física, era grade metálica, que o metal é ótimo para condução de energia por condução, né? Então a gente tinha grades vazadas, gradezinhas mesmo, para o ar movimentar aqui dentro. Então e algumas geladeiras também. Hoje o freezer é independente, né? Ou em cima ou embaixo. O freezer é independente. As tradicionais era aqui em cima. Então é lógico que o ar que circulava aqui em cima, perto do freezer, que era dentro da geladeira, né? O ar resfriava, o ar resfriado ele está mais denso, né, mais pesado, ele desce, empurrando o ar mais leve, até chegar lá. Na medida que ele está descendo aqui, ele tá transferindo energia para os alimentos. Então quando ele chegava lá embaixo, ele não chega lá embaixo tão frio, né? Ele não chega lá embaixo tão frio. Ainda bem, porque lá embaixo tem um pouquinho mais de proteção, que é uma gaveta para frutas e verduras, né? Elas não podem ter acesso a uma temperatura muito baixa, porque senão elas desidratam. Vocês já repararam que no inverno a sua pele desidrata? Ela desidrata bastante, né? Então tá aí. Radiação, um exemplo é o Sol e a Terra, deu exemplo, e condução vocês já estão sabendo, beleza? Aí eu tenho um exercíciozinho aí, tá? Para resolver, terceiro ano, que tá na página. Você vai dar um intervalozinho entre as aulas ou vai direto Vou dar mesmo? um intervalozinho entre as aulas, sim. Deixa eu ver aqui, já deu 43. Dá pra resolver mais um exercíciozinho aqui. Eu dou dos 2 minutinhos, né? O que vocês mandam? Mais um. Então tá aí. O último exercício eu vou ficar devendo na aula gravada. Foi mal aí. Eu distraí aqui. Essa daqui é interessante também, que é um corpo um que está isolado aqui dentro de uma redoma de vidro aqui, é colocado dentro de uma campânula de vidro transparente, evacuada, não tem ar aqui dentro, tá certo? Do lado externo, né, em ambiente normal, né, a pressão atmosférica é um corpo 2 totalmente envolvido com ar que é colocado próximo à campândula, mas não em contato com ela, como mostra a figura aqui. As temperaturas dos corpos são diferentes, então vai ter fluxo de calor. E os pinos que sustentam esses aqui, né, essas hastezinhas aqui, ó, são isolantes térmicos, ou seja, não dá para perder calor através deles. Considere as formas de transferência, perdão, de calor entre esses corpos e aponte a alternativa correta. Bem, uma coisa que ele já descartou foi a questão, né, foi a questão da evacuada. Não tem ar aqui dentro, certo? Não tem ar aqui dentro. Então, uma coisa que eu vou descartar de cara é condução. Ah, não falou que não, mas eu vou descartar. Condução. Convecção também. Não tem convecção, tá certo? Como tem vácuo, a única maneira desse calor transferir, né, do um para o 2 ou do 2 para o 1, que não falou quem tem maior temperatura, né? Só falou que são temperaturas diferentes, né? O único processo é por radiação. Então não há troca de calor? Não, há sim, beleza? Há troca sim, por radiação. Há troca de calor entre os corpos um e 2 e a transferência se dá por convecção? Não. Há troca de calor entre os corpos e a transferência se dá por meio de radiação eletromagnética. Ou seja, radiação. Vocês vão ver o termo radiação, radiação, irradiação, ou o termo completo, né? Radiação eletromagnética. Beleza? Tranquilos? Então, correta aí seria a letra E. Belezinha? Todo mundo tranquilo, todo mundo feliz? Aí cravou quase os 47 minutinhos. Aí eu dou 2 minutinhos de folga, 3 minutinhos de
descanso pra todo mundo aí, né? Aí a gente volta. Tranquilos? Não vai fazer direto, não, Carlos? Ó, vocês me pediram uns minutinhos, não? Eu vou direto aqui também, se precisar.